No fim, todos os caminhos levam a Roma. Mas o que quase ninguém percebe é que Roma nunca deixou de existir. Ela está nas leis que seguimos, nas cidades que habitamos, nas palavras que usamos e até nas ideias que moldam o mundo moderno. Roma não foi apenas um império, ela foi o molde da civilização. E talvez o mais assustador seja isso: tudo o que Roma construiu nasceu da guerra, da ambição e do caos. A história de Roma começa não com fatos, mas com uma lenda. Muito antes de registros escritos, existia apenas uma narrativa passada de geração em geração. Tudo começa com a destruição de Troia, uma cidade lendária consumida pelo fogo após a invasão grega. Entre os sobreviventes estava Enéas, um guerreiro que não carregava apenas sua própria vida, mas o peso de uma civilização inteira que havia sido destruída. Sem pátria, sem rumo, ele atravessa mares desconhecidos em busca de um novo começo. Depois de enfrentar tempestades, perdas e incertezas, chega à Península Itálica, uma terra desconhecida, habitada por povos diversos, mas cheia de possibilidades. Ali, Enéas inicia uma nova linhagem, uma semente que levaria séculos para florescer, mas que mudaria o mundo para sempre. Com o passar do tempo, essa linhagem cresce e dá origem a cidades e reinos. Entre eles, Alba Longa, um reino que carregava o sangue de Enéas. E é nesse cenário que nascem dois irmãos que marcariam a história para sempre: Rômulo e Remo. Segundo a lenda, eles eram filhos do deus Marte, o deus da guerra, e talvez isso explique o destino que os aguardava. Ainda bebês, foram abandonados e deixados à própria sorte, mas sobreviveram de uma forma que beira o mítico. Foram amamentados por uma loba. Cresceram longe da civilização, moldados pela sobrevivência, pela dureza da natureza e pela necessidade de lutar para viver. Quando finalmente se tornam adultos, decidem fundar uma cidade, assim como seus antepassados. Mas uma questão surge imediatamente: quem governaria? O que começa como uma decisão simples, rapidamente se transforma em disputa. Para resolver o conflito, recorrem aos deuses, esperando um sinal. Remo vê primeiro, Rômulo vê mais, e aquilo que deveria trazer clareza gera ainda mais conflito. O orgulho cresce, a tensão aumenta e a disputa chega ao seu limite. No fim, Rômulo mata Remo, seu próprio irmão. E assim nasce Roma, não apenas uma cidade, mas um símbolo marcado desde o início pela violência. Um padrão que se repetiria ao longo de toda a sua história. O poder seria conquistado, mantido e defendido através da força. Nos seus primeiros anos, Roma era pequena, frágil e cercada por inimigos. Mas havia algo diferente nela: disciplina, organização e uma capacidade única de adaptação. Durante séculos, foi governada por reis que moldaram suas bases, criaram instituições, organizaram o exército e estruturaram a sociedade. No entanto, quanto mais Roma crescia, mais o poder se concentrava, e isso inevitavelmente levava ao abuso. O último rei, Tarquínio, o Soberbo, representa o ápice dessa tirania. Mas todo poder absoluto gera resistência. Um único evento, um ato brutal cometido por seu próprio filho, desencadeia uma revolta que mudaria Roma para sempre. O povo, cansado de anos de opressão, se levanta. Pela primeira vez, Roma rejeita um rei. Tarquínio é expulso e com ele chega ao fim a monarquia. No lugar de um rei, Roma cria algo novo, algo revolucionário para sua época: a República. O poder deixa de estar concentrado em uma única pessoa e passa a ser dividido, pelo menos em teoria. Na prática, Roma ainda era profundamente desigual. A sociedade estava dividida entre patrícios, a elite que controlava o poder político, e plebeus, o povo comum que tinha poucos direitos. Como em qualquer sociedade marcada pela desigualdade, o conflito era inevitável. Os plebeus se rebelam, pressionam, se recusam a trabalhar e exigem mudanças. Após muita tensão, Roma cede. Surge então a Lei das 12 Tábuas, o primeiro conjunto de leis escritas e públicas da história romana. Pela primeira vez, as regras eram visíveis para todos. Era um passo importante, mas ainda insuficiente para eliminar as desigualdades. Enquanto lidava com conflitos internos, Roma também começava a expandir seu território. Mas esse crescimento não aconteceu de forma pacífica. Ele foi conquistado através da guerra. Primeiro, Roma domina seus vizinhos. Depois, toda a Península Itálica. Mas esse processo não foi linear nem fácil. Em um momento crítico, Roma comete um erro estratégico e fica vulnerável. É nesse momento que surge uma das maiores ameaças de sua história inicial: os gauleses. Povos guerreiros, imprevisíveis e extremamente violentos. Eles invadem Roma, destroem a cidade, queimam construções e massacram a população. Por um breve momento, parece que Roma deixará de existir. A cidade está em ruínas, o povo está traumatizado e tudo indica que aquele é o fim. Mas é justamente nesse momento que Roma revela sua característica mais importante: a capacidade de se reconstruir. Ao invés de desaparecer, ela se transforma. Reconstrói suas muralhas, fortalece seu exército e, acima de tudo, muda sua mentalidade.
Roma deixa de ser uma cidade que reage aos ataques e se torna uma potência que ataca primeiro. A partir desse ponto, sua trajetória muda completamente. Ela se torna uma máquina de guerra. Disciplina, estratégia e persistência passam a definir sua expansão. Século após século, Roma cresce, conquista territórios, subjuga povos e expande suas fronteiras de forma quase imparável. Com o tempo, Roma deixa de ser apenas uma potência regional e se transforma no maior império do mundo conhecido. Domina vastas regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Mas quanto maior o império, maiores são seus problemas internos. A corrupção se espalha, disputas pelo poder se intensificam e generais começam a acumular influência e autoridade. Nesse cenário, surge um homem que mudaria completamente o destino de Roma: Júlio César. Um líder militar brilhante, estrategista excepcional e extremamente ambicioso. Ele conquista territórios, acumula vitórias e ganha o apoio do povo. Mas esse sucesso o torna perigoso aos olhos da elite romana. Em Roma, ninguém poderia ser maior que o próprio Estado. O destino de César é selado. Ele é traído por aqueles que estavam mais próximos, cercado no Senado e assassinado. Sua morte não salva a República. Pelo contrário, acelera seu fim. O sistema republicano, já fragilizado, entra em colapso. Surge então uma nova forma de governo, o Império Romano. O poder agora está concentrado nas mãos de imperadores. Roma entra em sua fase mais grandiosa. Cidades imensas são construídas, estradas conectam territórios distantes, o comércio se expande e a influência romana atinge níveis sem precedentes. Roma se torna o centro do mundo. Mas por trás de toda essa grandeza, os mesmos problemas continuam crescendo. Corrupção, instabilidade política, disputas internas e pressão externa começam a enfraquecer o império. Crises econômicas surgem, o exército se torna cada vez mais difícil de manter e povos considerados bárbaros passam a pressionar as fronteiras. O império, antes unificado, começa a se fragmentar. Divisões internas tornam a administração mais difícil e a defesa mais frágil. Aos poucos, Roma perde sua força. O processo de queda não acontece de forma instantânea. É lento, gradual, quase imperceptível no início, mas inevitável. Até que finalmente, no ano de 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chega ao fim. Aquela que foi a maior potência da antiguidade deixa de existir como entidade política. Mas talvez esse não seja o verdadeiro fim da história. Porque Roma não desapareceu completamente, ela se transformou. Suas ideias, suas leis, sua cultura e sua influência continuam presentes até hoje. Estão na forma como governos funcionam, na organização das cidades, nos sistemas jurídicos e até na maneira como pensamos sobre poder e sociedade. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se Roma ainda vive em tudo ao nosso redor, será que o Império Romano realmente acabou ou nós ainda estamos vivendo dentro dele? Se você gosta de mergulhar nessas histórias incríveis do passado e entender como elas moldam o nosso presente, então esse é o lugar certo para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa jornada pela história. Porque aqui, a história nunca morre, ela continua sendo contada. Até o próximo capítulo.